ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós faremos um react à entrevista que o pastor, o reverendo Caio Fábio, deu no podcast A Deriva do Arthur Petri, né? O Petri. Ele deu lá essa entrevista e aqui é um corte, na verdade, aonde ele vai falar acerca do Apocalipse. Ele vai falar algumas questões referentes ao número 666, ao simbolismo deste número e a algumas interpretações do Apocalipse, e eu irei comentar. Lembrando que o pastor Caio Fábio está fazendo uma interpretação teológica pessoal voltada mais para o âmbito confessional. Eu não farei esta análise, tá bom? Eu falarei um pouco mais a respeito da história, um pouco mais acerca das evidências, da textualidade, dos textos que antecedem a literatura do Apocalipse e também de uma interpretação que vá de encontro, talvez, à realidade da construção do livro do Apocalipse. E lembrando que este vídeo não é uma refutação ao pastor Caio Fábio. Não, esta não é a minha intenção. Eu estarei apenas comentando o vídeo. Então, eu vou comentar aqui, vocês vão deixar seus comentários aqui no vídeo. Então, vamos lá então, vamos aqui, vamos assistir aí, né, o podcast A Deriva, Arthur Petri, o Petri, não sei sinceramente como se fala, peço até perdão, e vamos lá, entrevistando o pastor Caio Fábio sobre o Apocalipse, vamos lá. Bom, antes em off aqui, a gente estava conversando sobre o Apocalipse e a história que vai se repetindo e tal. Pode explicar de novo aquele conceito de que no Apocalipse já estava previsto que a história ficasse repetindo em ciclos? Eu quero te fazer uma pergunta depois. O Apocalipse ensina pra gente, para quem tem olhos para observar, não é todo mundo que enxerga isso. Mas para quem lê e entende que o Apocalipse é uma arquitetura em movimento, você percebe que a história viaja linearmente adiante, mas ela é um espiral, é uma linha que vai crescendo espiraladamente. Cada volta é maior no curso da história. Mas é como quem está subindo uma escada espiral, e quando você chega num andar superior, você olha para baixo e enxerga o de baixo. Só que nesse caso, ela vai andando na linha do tempo, crescendo. Então, de vez em quando você olha e você vê que você está repetindo o que já aconteceu antes, só que numa escala muito maior. O Apocalipse vai aumentando as escalas do processo histórico. Mas, por exemplo... Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Apocalipse é um livro construído. Ele não é uma revelação ao apóstolo. Desculpe lhe falar isto. Porque no Apocalipse, chamado também Apocalipse de João, nós temos evidenciado. Então não é que nós vamos debater ou discutir, e como eu falei, isso não é uma refutação. Nós temos evidenciado porções, evidenciado, colocado assim, ó, lado a lado, texto do lado do texto, como eu já fiz aqui no canal mais de uma vez, tá bom? Nós temos evidenciado porções diversas de primeira Enoque, trechos que parecem Ctrl+C, Ctrl+V, e também dos oráculos sibilinos. Livro 3, não é o livro 1, nem o 2, nem o 4, nem o 5. Ó. Livro 3, principalmente entre os versos 300 e 395. Então, eu estou dando até ali as porções. Então, você vai encontrar paralelos com o livro do Apocalipse. Inclusive até Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 19,
Jesus montado num cavalo branco, é a exata imagem paralela nos oráculos sibilinos do rei vindo do sol. Então, respira. É um mapa astroteológico, porque mexe com a questão dos anjos e dos astros, sim. Mas porque é um mapa que fala de uma evolução da história? Não. E por que pode se chamar de um mapa astroteológico e não de evolução da história? Porque você vê claramente que o Apocalipse está dizendo que as eras terminam sempre numa grande guerra, independente de qual seja. Então, por exemplo, o Apocalipse, obviamente, ele está falando daquele período ali de guerras judaico-romanas. Obviamente está falando daquilo ali. Obviamente, determinado período do Apocalipse. Por exemplo, os oráculos sibilinos já está falando de outra guerra. Os oráculos de Estáspes, por exemplo, o lendário rei persa, já está falando de outro tipo de guerra. No livro de Enoque também fala de um período ali de guerra, que é dos Macabeus, Antigo Epifânio, por aí vai, que é a mesma coisa. Zacarias, que é a mesma coisa, por exemplo, do livro de Daniel. O livro de Daniel não é para a posteridade, é para o período de Antigo Epifânio. Assim como também é o livro de Zacarias, assim como também é o livro ali, grande parte do livro de 1 Enoque. Então é nesse sentido. Então você vive num contexto, os escritores judaicos estavam ali em um contexto em que todo o tempo havia uma alternância de poder. E essa alternância de poder sempre acabava com uma grande guerra, e uma grande perseguição que era em direção aos perdedores. Então não é nada tão assim. E ali você tem muito conteúdo místico inserido no Apocalipse. O Apocalipse, se você traduzir ele para o aramaico, do grego para o aramaico, você vê que ele é até um tipo de literatura proto-cabalista. Assim também como o livro de Enoque em Cura, em aramaico, ele é precioso e ele é usado também em alguns círculos cabalísticos. Então é nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Quando ele foi escrito, supostamente pelo apóstolo João, com 90 anos de idade, na ilha de Patmos, que era uma ilha grega para exilados políticos, e ele morreu como exilado político. Embora, politicamente falando, ele fosse um anárquico. Ele não tivesse compromisso com nenhuma bandeira ou ideologia política, muito menos com o Império Romano. Mas os romanos interpretavam quem quer que não fizesse adesão ao Império Romano como sendo um cara antagônico ao Império. Ele não defendia causa terrena nenhuma. Ele cria que ele servia a um reino superior. E quanto mais livre ele e todos os outros apóstolos estivessem de vínculos humanos, políticos, partidários ou de qualquer outra natureza, mais livres para expressar o evangelho na sua geração eles estariam. Então o Apocalipse começa com uma descrição do mundo contido a Roma, a cidade das 7 colinas, tudo aquilo, você encontra todas as marcas históricas, geográficas, topográficas, políticas da Roma, de Nero para frente. Você vê todas as marcas, inclusive o tal do 666 lá do Apocalipse, originalmente, para aquela geração de João, era Nero redivivo, porque tinha uma lenda em Roma que o Nero, que era um cara mau, iria voltar pior ainda. Duas coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro, que o papiro 115, né, um papiro até analisado lá em Oxford, e em 2017 foi trazido à tona, e ele é o papiro mais antigo, o fragmento mais antigo do livro do Apocalipse, atestadamente. E lá está 616. Então, algum copista alterou para 666 e todos os outros seguiram o baile. Então, o número mesmo, academicamente falando, atestado pelo papiro mais antigo que nós temos agora, nesse momento,
que nós temos a partir de 2017, que a análise foi feita, artigo científico publicado e tudo mais, é 616 e não 666. Mas não muda o fato de que a besta chamado era Nero, de fato. Nero é que era, isso é um fato. Não muda esse fato, só muda ali a gematria, a numerologia, mas o fato permanece o mesmo, independente de como se queira numerá-lo de maneira, vamos dizer assim, a esconder algum tipo de informação. E uma outra coisa importante da minha fala anterior, que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, quando eu falei do paralelo com o livro de Enoque, é que lembre-se, para quem é novo no canal, o pessoal mais antigo já sabe disso. No livro de Enoque, 200 a 150 a.C., encontrado na caverna 4 de Qumran, e que foi traduzido do aramaico, né, para o inglês e comparado a outras versões que existiam do livro de Enoque por J.T. Milik, que ele publicou um livro com todas estas traduções e comparações. Livro de Enoque, Fragmentos da Caverna 4, beleza? De Qumran by J.T. Milik, tá bom? Então, atestadamente, o livro de Enoque é mais antigo do que o livro do Apocalipse, porque o livro de Enoque é antes de Cristo e tem, sim, grandes porções e fragmentos em aramaico, tá bom? Então, o livro que você encontra facilmente na internet para você ler é o livro de J.T. Milik. Isso eu queria pontuar aqui para vocês. Então, vamos continuar. Então era a tal da lenda do Nero redivivo. Já estava morto, mas o que vigia na cultura romana era essa ideia de que ele voltaria pior ainda do que ele jamais tinha sido. O João vai usando todos os elementos da cultura romana, da estrutura romana, do Império Romano, dos imperadores romanos. E nos dias de João, por exemplo, tinha um imperador que era o cão chupando manga, o Domiciano, que fez perseguição aos cristãos do nível que o Nero fez. E por isso havia uma espécie de repetição neriana nos dias de João. Isto apesar de qualquer livro que você pegar hoje, da história do cristianismo, até livros didáticos mesmo, de escolas, estará constando esta informação. Se você pegar um livro agora, estará constando esta informação. De que Domiciano, ele perseguiu os cristãos. Qual é o problema nisso? É que as fontes que falam sobre isso são fontes cristãs. Se você for na fonte escrita mais antiga na história do cristianismo, a referência, sabe quem será a primeira referência? Eusébio, meu amigo. Exatamente. Eusébio de Cesareia. Dizendo Eusébio estar citando outros cristãos que nós não temos o registro dos mesmos. Então isso foi um relato de Eusébio que foi se multiplicando, ganhando força, até que transformaram em fato. E um outro problema que nós temos é que, por exemplo, Plínio vai dizer na sua carta a Trajano que nunca viu um julgamento de um cristão. Uma outra coisa também que é interessante de nós ressaltarmos aqui, que é a história, toda religião que não era autorizada pelo Senado romano, ela era investigada, perseguida. Todo culto, toda seita que era praticamente equivalente àquela época a um partido político era caçado, era investigado. Isto está também registrado nas cartas de Plínio a Trajano, onde ele investiga um culto cristão. Ele entrevista, para não dizer
para não dizer assim, praticamente sob tortura, sei lá, 2 escravas, está na carta dele, aonde ele vai lá e começa a perguntar, fazer perguntas, interrogar sobre o culto cristão, sobre o que elas faziam nesse culto, sobre como era esse culto. Isso está na carta 96, se eu não me engano, de Plínio a Trajano, 96 ou 97, se eu não me engano, 96. E todo grupo que provocava tumulto também, qualquer tipo de tumulto, era perseguido pelos romanos. Então, assim, na história da literatura, né, do Império Romano, todo grupo pagão, todo grupo de seita, todo grupo religioso que não era autorizado pelo Senado, que aquele Deus, que aquele culto não era reconhecido pelo Senado romano, eles eram perseguidos. Então, grupo de tumultuadores, né, eram perseguidos. Então, assim, é difícil, né, a gente dizer que havia uma perseguição dos cristãos por causa de Cristo. Poxa, né, não é bem isso a história, né? E lembrando, a nossa fonte que se tornou fato, gente, se tornou fato. Então, assim, há um consenso de que grande parte dos acadêmicos de que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, consensualmente, que houve uma grande perseguição. Isso está em livros didáticos até. Mas, se a gente for, qual é a fonte primária registrada desta informação? Eusébio de Cesareia, citando outras pessoas. É dali que tudo começa. E aí um vai repetindo, e o outro também diz que perseguiu. Tudo ali, século IV, século V, e por aí vai. Então, alguns vão achar ali alguma evidência no livro do Apocalipse, mas que não é dito nada falando do Domiciano. Então, tipo assim, a gente aceita porque, né, a gente não vai ficar batendo, né, na parede a cabeça, discutindo com os outros, mas é o que nós temos. Eu estou dando fontes e informações. É o que temos. Fora isso, o que temos? Nada. Essa é a verdade. O historiador pagão? Não. A fonte pagã? Não. Agora, os cristãos provavelmente foram perseguidos? Provavelmente foram. Provavelmente foram. Porque todo culto que não era autorizado era investigado e perseguido. Assim como o próprio Plínio descreve que interrogou 2 escravas que eram ministras do culto cristão. É exatamente isso. 2 escravas que eram ministras do culto cristão. Então, o cristianismo foi perseguido. Foi isso tudo que falaram? Provavelmente não. Só cristãos iam para o Coliseu? Provavelmente não. E detalhe, muitos destes provavelmente eram cristãos gnósticos e não os ditos ortodoxos, né? Porque de ortodoxia não tinha nada ali no século I e II. O culto cristão era bem diferente do que você possa imaginar. É só ler os próprios bispos, tá bom? Eles chamavam os outros de herege, mas qualquer um deles, se você for ler e ter honestidade intelectual, são tão hereges quanto aqueles que eles apontavam. Então, esse negócio de ortodoxia é só para quem é apologeta mesmo. Para quem é honesto, cristianismo era, como qualquer outra religião, uma religião de mistérios, do qual o maior mistério era o Cristo. Vamos lá. Nero tinha morrido em 67, 68, da presente era, e Domiciano já estava lá nos anos 90, quase 100, mas foi um grande matador de cristãos. Então, era uma espécie de reavivamento do Nero. Uhum. Mas ele começa e vai espiralando esse negócio e vai crescendo. Aí você vê que ele começa assim... 1/3 das fontes das águas serão poluídas. 1/3 dos mares serão poluídos. Ele começa
com números menores de poluição. E vale dizer aqui, abrir um parêntese, que o Apocalipse é um livro altamente ecológico, ambientalista, porque praticamente todas as catástrofes descritas no Apocalipse são catástrofes ambientais. Então, são catástrofes nas águas, nas fontes das águas, nos mares, no ar poluído, no céu encoberto, na lua estranha, meio ensanguentada à noite, vai crescendo. Quando você vai chegando ao fim do livro, aí já não é mais 1/3, você já está em 2/3, depois você já está com os mares todos poluídos, as fontes das águas todas envenenadas, o ar todo não respirável, os poderes já transcendem ao dos imperadores romanos, já são poderes que só caberiam numa era tecnológica, por exemplo, e nos dias de João não dava nem para entender como é que o que ele estava falando poderia se cumprir no primeiro século, porque não era cumprível. Olha, com todo o respeito, mas eu vou discordar do reverendo Caio Fábio. O Apocalipse não é um livro ambientalista. Desculpa. Qualquer pessoa que ler o Apocalipse saberá claramente que todas aquelas catástrofes são catástrofes desencadeadas pelas potências cósmicas divinas, em grande parte anjos, os 7 anjos, os 7 arcanjos, sob a autorização de Deus. E o pior ainda, é uma cópia de 1 Enoque. Isso é o que acontece em 1 Enoque. Esses anjos que desencadeiam questões ambientais, catástrofes ambientais, é uma cópia de 1 Enoque. É uma cópia, literalmente. É só uma adaptação, é uma releitura. E estas catástrofes não são provocadas pela ação humana. Já tá, sei lá, já tá tomando um caminho estranho aqui. Eu não assisti, tá, galera? Isso aqui na íntegra eu não vi. Eu vi um pedacinho e falei, pô, vou reagir no canal. Mas aqui eu tô sendo espontâneo com vocês aqui. Então, isso aqui, perdão, reverendo, mas isso é uma leitura sua, pessoal, particular. Até porque João não escreveu nada. O Apocalipse não é nada ambientalista. As 7 trombetas que são tocadas, as 7 taças que são derramadas e os 7 selos que são abertos, todos eles são ações que anjos desencadeiam e que desencadeiam catástrofes ambientais. Então, esse negócio de soar trombetas, a gente vê em alguns manuscritos antigos. A questão do selo, do livro selado, de abrir os selos, tem em 1 Enoque. Se eu não me engano, tocar trombetas era isso que acontecia, se eu não estou enganado, no manuscrito da guerra, que é um pergaminho essênico. Taças, eu não estou lembrando agora. Derramamento de taças, não estou lembrando, mas eu já vi algum paralelo também. Inclusive, eu quero deixar aqui recomendado mais uma vez, né? Quem é mais antigo aqui no canal sabe, quem não é, vai saber agora, quem está chegando agora, o livro de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Então, deve aparecer aqui a capinha em algum lugar. A Imaginação Apocalíptica, John J. Collins. Então, ó, esquece isso. Tá bom? Esquece isso. O Apocalipse não é um livro ambientalista. Não tem nada de proteção ao meio ambiente. Porque no próprio livro, quem desencadeia as catástrofes são os anjos por meio de ordem divina, como é no livro de Enoque. É uma reprodução enoquiana, adaptada ao livro do Apocalipse, tá bom? Então, gente, ó, desculpe dizer, mas não, totalmente uma interpretação pessoal e particular. Aí ele diz que chegaria o tempo em que o controle político sobre a mente humana seria tão forte que controlar-se-ia o que eles chamam no grego de psique antropon,
a alma humana seria manipulada, dirigida para todos os lados. Isso é um negócio muito contemporâneo, muito presente em todos os sentidos. A viagem para justificar isso nos dias de hoje é ilimitada de manipulação. Aí, outra coisa, ele diz que o juízo do Apocalipse vem sobre os que controlam as almas humanas, sobre os que destroem a natureza do planeta. No primeiro século não havia destruição ambiental que justificasse aquilo ali. As feras sofriam nos coliseus, mas não havia esse derrame de maldade contra a natureza como a gente foi acompanhando, e da Revolução Industrial para cá foi crescendo. Essa leitura moderna que o reverendo Caio Fábio está fazendo, ela já foi prevista por Rudolf Bultmann no seu método de desmitologização. E ele tem um livro chamado Jesus Cristo e Mitologia. Eu já li esse livro. Rudolf Bultmann, ele já previa que as pessoas fariam uma leitura tecnológica do livro do Apocalipse. Inclusive, até no comentário bíblico de Champlin, ele irá fazer essa mesma afirmação em um comentário, que diversas leituras apocalípticas tecnológicas são oriundas do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não tem nada a ver, o Apocalipse não tem relação alguma com o tempo em que nós vivemos. Ele foi um registro, uma foto, uma descrição astroteológica da época em que o escritor compôs, para o seu período, para o seu contexto, para o seu tempo, ok? Então não tem nenhuma correlação com o que nós estamos vivendo hoje. E volto a dizer, não tem nada a ver a questão climática do Apocalipse com responsabilidades humanas. São responsabilidades estritamente divinas, dos anjos, angélicas, por ordem de Deus. Então isso aqui é uma reinterpretação, uma releitura, inclusive, de escatologia, em grande parte isso aqui, futurista, que é o futurismo como teologia escatológica, é uma invenção do século XVI do padre jesuíta chamado Francisco Rivera. E o pai do futurismo moderno é John Nelson Darby. Então, que também são teologias escatológicas. O Apocalipse não tem relação direta, imediata, com as coisas que estão acontecendo hoje, no nosso tempo. Esquece isso. Doa a quem doer. Chore quem quiser chorar. Você só não sabia disso porque você nasceu em um contexto que as pessoas afirmam isso. Mas há 200 anos atrás ninguém falava isso. Há 100 anos atrás ninguém falava isso. Não havia esse tipo de comentário, tá bom? Inclusive, este futurismo, moderno que vai surgir no século XIX ganha força, já falei aqui, por causa da Bíblia de Estudos Scofield. Então, essa Bíblia que populariza as ideias ali de John Nelson Darby. Então, não, eu discordo respeitosamente do reverendo com fatos e dados históricos. Ponto. Ok? Então, ali é uma leitura confessional, teológica, futurista, escatológica, e é com ele, está tudo certo. É o que ele pensa, o que ele acha, numa perspectiva teológica, numa perspectiva real, da realidade. Não. Tudo isso são meras invenções interpretativas. Não tem nenhum lastro na realidade, tá? O Apocalipse, até a interpretação preterista é do século XVI. É de Luiz Alcazar. Ou seja, futurismo é uma invenção
Preterismo é uma invenção, porque ninguém sabe o que isso significava. Essa é a verdade, se perdeu. No século V, até ali o século... Já no século V, ninguém sabia nada do que era já o Apocalipse, do que realmente significava aquilo ali. Então, esse é um fato. Isso é um fato. A reforma protestante aí vai começar a querer identificar quem é anticristo, não sei o quê, porque o escritor da Epístola Joanina deixa claro, saíram do meio de nós. Aí começa a amalgamar o falso profeta do Apocalipse com o anticristo das Epístolas Joaninas. Então, ó, esquece isso, tá bom? Vamos lá. E nos últimos 50 anos, desde a Eco 92, que o negócio tomou crescimentos de proporção geométrica extraordinário, né? Então, a cada dia, apressa-se. O que antes levava 300, 400 anos, sem falar que o meio ambiente da Terra ficou mais ou menos o mesmo durante alguns milhares de anos, com exceção das grandes mudanças climáticas, que já fazia tempo que não havia nenhuma. A Terra sofreu até hoje 6 grandes mudanças climáticas, eras do gelo e tudo mais, nesse período de 4 bilhões e 500 milhões de anos do planeta. Então foram 6. A gente está agora andando para a 7ª grande crise. Essa totalmente produzida pelo homem. Mas no Apocalipse diz que nós chegaríamos num tempo em que as estátuas falariam. Isso é uma descrição antiga desse movimento todo de robôs, inteligência artificial e esse controle todo de todas as coisas. É a Alexa. A Alexa falando. Falando. E, por exemplo, essa coisa de que todas as criaturas do planeta estariam marcadas. Ninguém existiria sem número, sem marca, sem código. Ele está interpretando como forma literal? É sério, reverendo? Não. Lembrando, não é uma refutação, reverendo, né? É uma discordância normal. Ela não é refutar. Ninguém está refutando ninguém aqui. Só que não, o Apocalipse não é para o futuro. Esquece isso. Não é para agora. Respira. Você que é mais fundamentalista, respira. Não é para agora. Não é para robô. Não é. Não é para robô. Não é para inteligência artificial. E nós estamos produzindo danos ao planeta. Sempre produzimos. Sempre. A gente sempre desmatou. O próprio planeta extingue por ele mesmo espécimes. Quantos espécimes já existiram nesse planeta? Milhares que se extinguiram por si próprias, sem a ação humana. Se for comparar o que o homem produziu, por exemplo, de extinção de espécimes ou de plantas, pela ação do homem, comparada à ação do próprio planeta, poxa, para que militância numa hora dessa? Fica no campo teológico. Fica no campo teológico. Para de poxa vida. Estraga até a apreciação do conteúdo. Querer militar a 7ª grande catástrofe. O período de precessão o planeta sempre teve. Vai continuar tendo. Tem 8 bilhões de pessoas aqui. E antes era por causa de outros tipos poxa vida, de questões. Sempre existiram catástrofes climáticas espalhadas ao redor do mundo. Só que agora a gente consegue ver acontecendo em todos os lugares, a gente consegue ver. Temos tecnologia para mapear todo o planeta, para verificar o clima. Mas grandes chuvas, inundações, faz parte do nosso planeta. Nosso planeta é assim. Todos os planetas têm suas características. Essa é uma característica do nosso planeta. Nosso planeta tem chuvas, tem inundações. Sempre existiu isso. Meu pai amado, sempre. Determinado tipo de vegetação que muda, vai se extinguir. Migrações de animais que não eram necessariamente características de determinada região.
A própria intervenção humana em criar cavalo, criar gado e depois outro tipo de animal e camelo e criar estradas e rotas, a gente faz parte da vida. Que militância para falar de um tema simples e colocar coisa que nem está no texto. Não é uma refutação, estou só discordando do aspecto, não tô refutando ninguém. Mas, poxa, é complicado isso, sem necessidade nenhuma. Nenhuma, poxa. E não tem nada a ver com inteligência artificial nem com robô. São figuras de linguagem, são metáforas, são símbolos do Apocalipse. São símbolos. Falando do agregamento dos deuses, que já existia em Atenas, desde a época de Epimênides, desde o relato lá de Paulo em Atenas, aquele monte de estado, aquele monte de deus, que eram os deuses autorizados pelo Senado romano. É uma figura de linguagem para falar de uma unificação universal de determinadas de crenças. Nada a ver com inteligência artificial e robô. É metáfora. Sem controle, sem vigilância, sem um olhar superior, a Terra ia virar um mundo de Truman, aquele negócio que tá todo mundo dentro da mesma bolha. Essa é a marca da besta que É a falam marca bastante. da besta, desse controle total. E Um outro problema aqui, que eu não vou nem me alongar, a mesma palavra marca, esqueci agora no grego, é a mesma palavra da marca de Deus, para a marca da besta. Marca da besta lá, marca, é a mesma palavra que nos capítulos anteriores é utilizada para falar da marca que Deus vai marcar os seus eleitos escolhidos. É a mesma palavra marca. A mesma palavra. Ou seja, é algo simbólico, não é literal. Já foi código de barra, já foi chip, agora tem aí, né, a pele eletrônica surgindo, a pele mesmo, pele eletrônica. Cada hora vai ser uma coisa diferente. A leitura biométrica, a leitura da íris e blá blá blá. Poxa, nada a ver, para com isso. Aí fica um monte de gente entrando nessas elucubrações que são inverdade. a besta, o 666, é número de homem, só significa aquilo ali. Tem gente que fica tentando descobrir, usando os numerais hebraicos, os numerais gregos, descobrir o nome do cara. Mas isso nunca deu certo. Por exemplo, há 50 anos, quando eu me converti, a besta era o Nasser, presidente do Egito, porque o nome dele, se você pegasse as letras e transferisse para os numerais hebraicos ou gregos, dava 666. Mas também o Henry Kissinger já foi a besta. Tem muita besta por aí que já ganhou o nome de besta. Na época o Obama diziam que ele era. A extrema-direita fez o Obama virar a besta também. Eu lembro disso, ele era anticristo. Né? Caramba, cara. Aí, por exemplo, Trump já foi a besta. E o genro dele também já foi a besta. Já falaram que o genro do Trump lá seria até o anticristo, o Trump e a besta. Aí, quem disse que Trump... Já falaram que Bolsonaro era besta. Aí foi a extrema esquerda. Aí eu vou aqui militar dizendo que foi a extrema esquerda. A extrema direita. Ah, porra. Cara, é muito difícil hoje em dia, cara. Vou te falar, olha, vou ser sincero pra vocês aqui. Na boa, é um desabafo aqui no vídeo. É um desabafo meu pessoal aqui no vídeo. Desabafo meu pessoal. Se eu não estivesse, melhor dizendo, pastor, provavelmente eu não frequentaria igreja nenhuma. Porque quando se trata destes assuntos, eu não tenho paciência. Não tenho. Por exemplo, vamos pregar aqui, vamos falar sobre Abraão. É um arquétipo, beleza. Quem estuda comigo lá na escola lá bíblica sabe, Abraão é um arquétipo, Moisés é um arquétipo, o Êxodo são metáforas, blá blá blá, etc e tal. Quando eu subo para falar de Abraão no púlpito, o pessoal sabe que eu estou falando daqueles símbolos. Eu tenho que contar a narrativa e eu vou explicando os símbolos, contando a história, em um tom de pregação evangélica. Show. Mas todo mundo que é pertencente àquela comunidade sabe que eu estou me utilizando de arquétipo para falar de coisas benéficas para a vida. Agora, mano, não me venha como se algo literal, tipo Apocalipse.
Porque estou sendo sincero, eu ia ficar em casa, mano. Eu não iria a nenhum ambiente protestante evangélico brasileiro para ouvir estas coisas e ainda sendo colocadas como se fosse algo literal. E para ouvir militância, distorção, o cara é inteligentíssimo, para botar militância ambiental num texto que mostra claramente quem vai destruir o planeta, o próprio Deus. O texto é claro em dizer, dando ordem a anjos, tanto no livro que inspirou o livro do Apocalipse, que 80% quase de dependência de 1 Enoque. Essa é a verdade nua e crua. Então, o apóstolo João não escreveu nada. Pode chorar, pode bater a cabeça na parede. Aí você tá doido, o problema é seu. Não tô nem aí pra você. Você é maluco, você nunca estudou nada, é um ignorante. E o problema é seu, da sua igreja. E que seu pastor te roube mesmo. E que você tome na cabeça. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento mesmo, tá? Tô sendo bem sincero aqui. Tô nem aí pra cada um tem que correr atrás do seu. Então, se você tá tomando na cabeça, é porque você merece. Por alguma razão, você merece. Tá sendo enganado aí, por aí vai. Então, o cara vem e mete essa. Não, foi a extrema... O cara militando, meu irmão. Um bagulho que não tem nada a ver. Aí, pô, eu vou lá, não, então o Trump foi extrema esquerda. E quem falou, por exemplo, que pega um de esquerda e de direita para criticar são os libertários. Os anarcocapitalistas extremos do libertarianismo. Tudo o ser humano... Então, tem que botar numa ideologia. Então ele não é tão inteligente assim. Se tudo ele tem que ver num prisma ideológico e ele tem que se colocar num prisma ideológico, ele não é tão inteligente assim. Não é, porque ele não é um livre pensador. Ele é refém de quem paga, de quem dá oferta a ele, de quem deposita lá o dinheiro no site dele, manda o dinheiro pro programa dele. Aí, como a maioria, então, deve ser de esquerda, então ele agrada aquele público ali. Como quem é de direita. Se é a maioria de direita, ele agrada aquele público ali. Então você isso é militância, pô. É militância, não é explicação do Apocalipse. É militância. É militância, pô. Não é sério. Você não pode levar isso aqui a sério. E lembrando que não é uma refutação, tô comentando, reagindo. E na minha opinião, você não pode levar isso aqui a sério. Nem na perspectiva teológica, você não pode levar a sério. Assim, né? Então, mas isso é bobagem, porque 666 significa, assim, como existe a trindade de Deus, o 666 é a exacerbação absoluta do ser humano. É o ser humano no lugar de Deus, é o ser humano tomando essa posição de controle absoluto do próprio homem, da história, da natureza e de tudo mais. O número é uma analogia. É só uma analogia, porque 6 é o número do homem. E a Bíblia deixa isso claro, que o homem foi criado no 6º dia. E aí, quando o 666 aparece no Apocalipse, João diz, e é número de homem. Ele deixa bem claro qual era a interpretação. E outra coisa, 6 é número de homem no esoterismo judaico-cristão, que é gematria. Em outras tradições, 6 não é o número do homem, por exemplo. Na tradição numerológica védica, budista, por exemplo, não é. O 6 não é o número do homem. Não é o número da manifestação do homem, por exemplo. Em outras tradições. Na tradição zoroastriana, por exemplo, que é a tradição dos povos ários antigos, 6 também não é o número do homem, é um outro número. Então isso é uma numerologia específica judaico-cristã, e que não é 666, é 616. 666 é o que foi copiado. Copiado. Um cara lá achou melhor botar um 6 e foi copiando. E no papiro mais antigo, papiro 115, 616. Então, tudo isso aí é aporia. É aporia. É coisa que não vai dar em nada. Não tem significado real nenhum. É tudo aporia. Ponto. É lenda, ficção, metáforas, simbolismos, inventados até. Porque, digo, nós não temos um manual de como interpretar o livro do Apocalipse. Tudo isso aí é elucubração moderna até. A partir de um padre jesuíta, Francisco Rivera, e todo mundo seguiu o baile. Inclusive, a obra dele, eu sempre falo, existe até hoje, né?
Comentários do Apocalipse do Santo Apóstolo João. Você encontra ele em latim. Tem ele escaneado em PDF na internet. Essa obra sobreviveu. Ela foi sendo copiada, e ela sobreviveu até os dias de hoje. É o superlativo humano. É o super-homem do Nietzsche. Uhum. É quando o homem não acredita mais em Deus, é isso? Não acredita mais nada que não seja feito por ele próprio. Então, Caraca! Deus se torna uma abstração dos do fracos e dos covardes, dos dependentes, porque as pessoas, mesmo os que se sentem a elite do domínio do pensamento humano, da economia humana e de tudo mais, da política humana, são pessoas para além de Deus. Valeu, meus amigos. Nós assistimos, então, a este corte do A Deriva Podcast, do Arthur Petri. Voltando a dizer, eu discordei aqui diversos pontos do reverendo Caio Fábio, mas isso aqui não é uma refutação, tá bom? Um abraço ao reverendo, eu discordo de suas ideias, mas ele é uma pessoa engajada em diversas causas espirituais e humanitárias. É alguém que é de se admirar, diversas ações que ele até hoje produziu. Então, eu, como ser humano, é uma pessoa admirável pela sua luta aí, pela ajuda ao próximo, por um evangelho mais limpo, estrutural, moral e consciencial, e isso nós devemos reconhecer. Eu discordo das ideias ambientalistas do Apocalipse, discordo dessa militância, porque ele só ajuda a fragmentar mais ainda, né, o Brasil, e é só discordância, porque também eu não me importo muito não, cada um pensa o que quiser. Isso aí também de me importar não é comigo não, tá bom? Tô nem aí para isso, eu não acredito em Salvador da Pátria, não acredito em que essas coisas devam ser dadas até importância no sentido político, tá? Político para mim é tudo a mesma coisa. Beleza? Quem me acompanha já sabe disso há muito tempo. Valeu, rapaziada. Então, esse foi mais um vídeo aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma. Rapaz, você ateu não tá mole não, hein? Já tava reclamando aí, né? Calma, meu amigo ateu. Se você não crê, não acredita em um Deus, ó, tá tudo certo. Continua só fazendo bem para a humanidade. Continua ajudando os pets aí, fazendo bem pro próximo. Porque eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.